Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre a Cosan, uma empresa que vem caindo nesses últimos meses, apesar de ser uma empresa muito atrativa. Por conta disso, pessoal, hoje nós vamos conversar sobre todos os detalhes da Cosan, nós vamos passar aqui pelas estratégias e investimentos, tá? Vamos passar pelo case da empresa, vou trazer um pouco sobre o portfólio da empresa, tá? Nós vamos conversar também um pouco sobre os dividendos, suas projeções de preços, se vale a pena ou não investir em Cezanne 3 nesse exato momento, tá? Antes da gente começar, pessoal, eu só peço que vocês me ajudem por aqui, se inscreverem no canal e deixando o like, tá? Que as duas coisas são importantíssimas aqui pro meu crescimento, tá? Bom, mas muito bem, vamos conversar então, pessoal, primeiramente sobre o portfólio da Cosan, que é um portfólio bem robusto, portfólio muito interessante, referente a questões de energia, imaginando um longo prazo aqui para o Brasil. A empresa tem a Compass, que é focada em transição energética. Lembrando que a Compass, ela administra a Comgás, que na minha opinião, pessoal, a Comgás ela tem um potencial de crescimento muito grande para o longo prazo, tá? Principalmente com relação ao gás encanado, que vem crescendo e se expandindo com o passar do tempo, tá? A Cosan também tem a Rumo, pessoal, no portfólio, que é uma empresa focada na logística de trens. Eu acredito, pessoal, que o Brasil tem um potencial enorme de crescimento nesse setor. Antigamente se usava muito mais, tá? Se o Brasil voltasse a usar essas linhas de forma mais relevante, a Rumo também tem um outro potencial muito grande de crescimento. Tem também a Raízen, que é uma empresa que vem crescendo bastante aqui no Brasil, com energias renováveis. Na minha opinião, até 2030, as energias renováveis tendem a crescer cada vez mais aqui no Brasil. Tem também a Moove, que tem como foco os lubrificantes, um setor também que vem crescendo bastante, a Radar, que tem a gestão de terras, e também a Vale, focada em mineração, todo mundo já conhece. Já já nós vamos conversar mais sobre esses temas, sobre essas ações detalhadamente, tá? Mas essas ações acabam auxiliando a Cosan, deixando a empresa exposta em um dos seus maiores potenciais que existem aqui no país. A empresa consegue também ter uma diversificação quanto à exposição à demanda brasileira, algumas ficam à mercê dessa demanda e outras não. Tem também a exposição à demanda global. A empresa consegue ter essa diversificação, com algumas empresas tendo uma exposição em mais demanda brasileira e outras em uma demanda mais global, tá? E assim a empresa vai conseguindo criar esse portfólio dela, mantendo uma diversificação bem elaborada e bem estruturada, apesar de todas as circunstâncias. Por conta dessa diversificação, pessoal, acaba sendo um pouco difícil a gente analisar a Cosan, até porque nós teríamos que analisar, além da Cosan em si, todas as outras empresas, deixando a análise muito complexa, pessoal. Então, esse aqui já é um ponto negativo, onde seria a complexidade dessa análise. Mas apesar dessa complexidade, nós estamos vendo que a empresa está conseguindo crescer o seu EBITDA, onde nós podemos ver aqui que a empresa, em 5 anos, a Moove cresceu 6 vezes, a Compass em 7 anos cresceu 3 vezes, a Rumo cresceu 3 vezes e a Raizen cresceu 3 vezes também. Esse EBITDA. No compilado geral, a empresa cresceu 5 vezes nesses últimos 10 anos aqui, tá? Esse EBITDA no caso. E isso se dá muito por conta da sua diversificação, tá, pessoal? Por conta desse modelo de negócio ser bem diversificado entre essas empresas, onde eu enxergo que a Cosan foca principalmente em investir em empresas que tendem a gerar valor para um longo prazo, pessoal, podemos dizer aqui que a empresa foca em diversificação, em modelos de negócios que geram energia para o país. Até porque, pessoal, se a gente verificar aqui o modelo de negócio da Raízen, o foco é em renováveis, em combustíveis vindo do açúcar e também o setor dos postos de gasolina da Shell. Quanto a Rumo, o foco vem em ferrovias, também uma outra forma que envolve uma das frentes aqui do país. Tem também a Compass, que foca em distribuição, junto com a Comgás e a Commit, que também está ligado em um foco de energia aqui no país. E também temos a Moove, que foca também em lubrificantes. Também é um dos itens que são muito utilizados aqui no país e com projeções também ainda de utilização logo à frente. Para finalizar, temos a Vale, a empresa, apesar de ter reduzido um pouco o seu percentual, tema que já já nós vamos conversar, a empresa também tem essa exposição à Vale, focando em mineração, onde a Cosan conseguiu aumentar o seu valor de mercado de forma bem exponencial, investindo na Vale, tá? E ainda temos a Radar, que na minha opinião é uma exposição ao setor do agronegócio. A Cosan também tem um portfólio onde ela investe em terras entre aspas, né? Então ela tem gestão propriedades agrícolas aqui no Brasil, onde ela foca em cana-de-açúcar, grãos e fibras e vários outros tipos, tá? Esse é um outro ponto muito positivo, tá? Eu enxergo um benefício a longo prazo tendo essas
terras no portfólio. Além também de englobar na ideia do setor agrícola estar também em uma das frentes do Brasil, tá? Essa diversificação deixa muito atrativa a Cosan, tá? Analisando apenas o case da empresa, especificamente. Mas apesar disso tudo, pessoal, tem dois pontos aqui que são negativos da Cosan, que é a questão dos dividendos. A empresa, ela não consegue aumentar esses dividendos com o passar do tempo, tá? Esse, se a gente pegar aqui, são os dividendos que a empresa recebe, que a Cosan recebe das outras empresas que ela investe. Vejam que esse é um dividendo bem relevante, tá? São 3,6. Só que o que ela repassa para os seus acionistas não é isso, é um valor bem inferior. E esse é uma projeção que alguns investidores, alguns analistas estão esperando. Caso a empresa consiga reduzir a sua alavancagem, melhorando as suas dívidas, a empresa vai conseguir aumentar exponencialmente esses dividendos, sendo assim se tornando uma empresa pagadora de dividendos. Então esse é um ponto que chama a atenção dos investidores, tá? Mas um problema que pega aqui é a alavancagem da Cosan, pessoal. A alavancagem hoje está bem elevada. E tem um outro fator também que me chama a atenção ao analisar a empresa. Eu sempre costumo prezar, pessoal, que as empresas desse porte tenham dívidas com um nível interessante. E hoje, se a gente verificar os ratings de créditos globais da empresa, reparem que os níveis não são em um grau de investimento, e sim um grau abaixo, focando mais em um grau neutro. Isso acaba me chamando a atenção, pessoal, pois pelo nível que a empresa faria total sentido a empresa ter um rating de crédito mais estável. Por isso aqui é um ponto negativo que eu acho que a empresa pode melhorar, tá? Até porque hoje, sua dívida líquida sobre EBITDA, pessoal, está em 2,9. E reparem que o histórico dela desde 2020 é de operar com uma dívida bem alavancada. A empresa precisa reduzir essa alavancagem. E aí sim, a empresa poderia distribuir esses dividendos que ela recebe, onde podemos ver aqui que o histórico de dividendos nesses últimos anos não vem sendo bom. Hoje está com uma média aqui desses últimos anos de aproximadamente 3%, colocando ali uma média alta, tá? Podemos considerar até 2,5%. E o motivo principal é essa alavancagem. Vejam que o seu payout é até, de certa forma, atrativo, tá? Mas precisa reduzir um pouco as suas dívidas, pois aí sim conseguiria entregar um caixa bem relevante no formato de dividendos e JCP, tá? No quesito períodos de pagamentos, a empresa ela costuma fazer um pagamento agora em maio e vez ou outra sai um outro pagamento durante o ano, ok, pessoal? Sobre suas receitas e lucros, pessoal, reparem que de 2014 até 2019 a ação trabalhou de forma bem interessante. Se a gente até desconsiderasse 2020 aqui, que foi um ano bem atípico, a empresa trabalhou de forma bem constante. O problema é essa queda que aconteceu desde 2021. A empresa ela teve essa queda e hoje segue nesse cenário atual, e isso acabou afetando os preços da ação, que vem seguindo os lucros. Por isso teve essa queda nesses últimos meses, tá? Um dos fatores foi essa questão da margem líquida, que também vem afetando demais a empresa nesses últimos meses. É um ponto que a empresa precisa focar para conseguir resultados mais atrativos no longo prazo, tá? Principalmente porque a empresa, no sentido anualizado, consegue ter um resultado, uma receita líquida muito atrativa, pessoal. Chegando aqui próximo a 40 bi. Então, uma receita muito relevante, mas que não vem sendo visto nos lucros. E isso acaba influenciando muito os resultados da empresa. Então, é mais um ponto que a empresa precisa melhorar para trazer uma solidez financeira, na minha opinião, tá? Comentando agora sobre os seus indicadores fundamentalistas, pessoal. Hoje o seu PL está bem caro, está em 23. Temos o PVP, que está em 1,24, está um pouco acima de 1, mas vem tendo uma queda nesses últimos anos. Tem a margem EBITDA, que está em 41. E aqui entra o ROI. O ROI, pessoal, está em 5,22 desde 2022. Pelo tamanho que a empresa pelos resultados que a empresa entrega, pela receita que a empresa faz, esse ROI aqui é muito pequeno, pessoal. A empresa precisa trabalhar para voltar a patamares acima da taxa Selic, pelo menos esse ROI. Voltando aqui a patamares próximos entre 2018 e 2019, tá bom? O patrimônio da Cosan teve uma crescente conforme os lucros, tá? Seus investimentos são bem elevados. E o VPA da empresa, pessoal, hoje está em 11,1. E o LPA da empresa, pessoal, hoje está em 0,6, tá? É um LPA que está bem abaixo, até por conta das suas dívidas. Se a empresa conseguir melhorar essa alavancagem, pessoal, esse LPA tem potencial para dobrar ou até se superar também, beleza? Até comentando mais detalhes sobre isso, eu trouxe para vocês aqui também o valor intrínseco de Graham, para vocês analisarem como está a ação hoje. Se baseando pelo seu preço atual de R$ 13,92, já deve ter movimentado, tá? Hoje, pessoal, temos aqui uma margem de segurança negativa. Isso quer dizer que o valor intrínseco está em R$ 12,08, ok? Demonstrando que a
ação ainda precisa cair mais um pouco para ficar mais atrativa, se baseando por esses indicadores. Mas, igual eu falei para vocês, se esse LPA viesse melhor, viesse mais positivo, trazendo até um exemplo a 70 centavos, vejam que a sua margem de segurança já ficaria mais atrativa aqui, beleza? Então esse é um foco também que a empresa precisa trabalhar, tá, pessoal? Eu não considerei trazer aqui, pessoal, o seu preço teto, até porque os pagamentos de dividendos nesses últimos anos não estão vindo de forma atrativa, sendo que a média de dividend yield pago é de 2,5. Então ficaria bem irrelevante para quem foca em dividendos essa ação, tá? E por conta da empresa em certos trimestres virem com prejuízo, depois tem um crescimento, depois tem uma queda, projetar os resultados da Cosan fica bem complicado, tá? Igual comentei com vocês lá no início, que analisar a Cosan é bem complexo, tá? E hoje, no atual mês de maio de 24, suas ações estão em queda. Eu trouxe aqui também o histórico das projeções técnicas de Cezan 3, onde podemos ver aqui que no longo prazo a empresa vem crescendo, tá? Mas, contudo, entretanto, em certos períodos a empresa ela tem uma queda aqui, como está acontecendo desde 2021, tá? Isso quer dizer que você precisa se atentar ao investir em Cosan. Quando a ação está muito esticada, se atente, policie ao investir nela. Por que a ação está tão esticada? O que está acontecendo? Quando a ação cai, é hora de vender? Tem que pensar bem na hora de você tomar essa atitude, tá, pessoal? Se a gente pegar no longo prazo aqui, pessoal, a empresa ela teve uma performance de tendência de alta. Mas reparem que se você tivesse investido em momentos inoportunos, você estaria hoje com uma rentabilidade meio ruim. Então é importantíssimo você tomar a decisão certa para entrar nos momentos certos da ação, principalmente nesse tipo de ação que é um pouco mais volátil. E o resultado é esse, pessoal. Lucros voláteis transformam o preço da ação mais volátil, tá? No cenário atual da Cezan 3, pessoal, eu trouxe alguns pontos para quem investe na ação se atentar, ou até para quem vai investir nela. Pessoal, é o seguinte, imaginando primeiramente um cenário negativo para a ação, o mês de maio está bem numa região próxima de um suporte muito forte, que seria 14,45, tá? Se a ação continuar abaixo dessa linha vermelha, a ação tende a vir buscar os R$ 11,81, tá? Fica bem nessa região. E também fica em duas regiões importantes, que seria próximo a esse canal de alta, desde lá do início das suas operações, e também próximo aqui à média dos últimos 200 meses, que está em R$ 9,34, tá? Pessoal, imaginando agora um cenário positivo, onde a ação pode vir a subir nesses próximos meses, caso os lucros também comecem a retornarem, a crescer no caso, tem alguns pontos que podem segurar os preços, tá? Que seria a 19,36, tá? Essa região aqui pode segurar os preços, e depois a 20,84. Mais à frente tem duas projeções de preço, que seria a 24,29 e 27,34, tá? Essas duas regiões aqui também são regiões de projeções, já para perspectivas mais positivas, ok? Então o cenário atual para a Cosan, pessoal, não está muito positivo, tá com uma tendência de baixa aqui. Lucros caindo, os preços também vão caindo, tá? Uma melhora na sua alavancagem, uma melhora nessa dívida da empresa, tende a melhorar aqui também os seus resultados. Quando eu digo isso, eu também estou incluindo uma melhora na margem líquida, beleza? Um outro ponto que pode influenciar também a empresa é a questão da Bolsa Brasileira. Por conta de todos os fatores que vêm acontecendo nesse ano e também desde o ano passado, no final do ano passado, como por exemplo os gastos públicos que seguem aumentando e a dívida pública vem aumentando, isso acaba afastando os investidores estrangeiros, pessoal. E não só os investidores estrangeiros. O investidor do Brasil, que tem o valor mais relevante para investir, acaba se afastando. E isso acaba derrubando um pouco o Ibovespa. Nesse atual cenário que nós estamos, até atualizando para vocês como que está a ação, desde o vídeo que eu fiz para vocês sobre o Ibovespa e porque ele estava em queda, o mês de maio começou positivo aqui, ele tinha uma perspectiva bem bacana para vir buscar aqui uma alta, tá? Porém, todo o cenário externo e interno influenciou nos preços. É simples o cálculo. E hoje acaba ficando abaixo dessa região dos 125 mil. E essa região é importantíssima. Se o mês de maio ficar abaixo dessa região, tende a vir buscar essa região dos 123 mil a 120 mil pontos, tá? Onde a região mais inferior seria 117 mil. Beleza? Então vamos aguardar para ver qual será o cenário. Voltando a Cosan, o cenário para Cosan quanto à sua rentabilidade há 5 anos não é positiva. Está abaixo do CDI e está ficando bem próximo, quase parelho ao Ibovespa, beleza? E igual eu falei para vocês, pessoal, a Cosan nesse atual momento, ela precisa melhorar alguns fatores, que é o ponto da alavancagem, que é no caso das suas dívidas, o grau também das dívidas, precisa subir um pouco ali o nível, a nota do rating para investimentos, a sua margem líquida também precisa melhorar,
melhorar, tá? Então esses são alguns pontos que a empresa precisa olhar com mais carinho, tá? Mas no geral, se a gente olhar o case da empresa, a empresa ela tem no portfólio dela empresas muito relevantes e que, na minha opinião, são bem atrativas para o longo prazo, tá? Logicamente que analisando superficialmente, não olhando os números, apenas o case, imaginando ali o que a empresa faz em si, sendo uma análise mais qualitativa, tá, pessoal? Então a Cosan, pessoal, ela tem um ponto bem interessante, pois a sua diversificação é muito positiva, mas também ao analisar a Cosan, eu sugiro que vocês analisem todas as outras empresas, o case das outras empresas, também os números e as possibilidades de crescimento das outras empresas. Aí sim, você vai começar a compreender melhor como que a Cosan trabalha, tá bom? Por conta de todos esses pontos, pessoal, alguns analistas enxergam que a Cosan tem uma probabilidade de pagamento de dividendos superiores nesses próximos anos, principalmente por conta das melhorias planejadas na alavancagem e também na cobertura de juros, que isso acabaria também influenciando a Compass, a Vale e a própria Moove. Moove é essa que a empresa também está pensando em fazer algumas movimentações para abertura de capital, por exemplo, o que geraria muito caixa, tá, pessoal? E esse ponto é basicamente o que eu comentei com vocês lá no início. O LPA da empresa tem um potencial de crescimento muito grande do que está hoje. E o dividendo por ação ficaria bem atrativo se melhorasse esses pontos, tá? Essas engrenagens da empresa, beleza? E tem mais um ponto aqui que eu quero comentar com vocês, onde a Cosan ela reduziu a sua posição na Vale para 4,14%. Ainda é uma posição muito relevante, tá? O valor de mercado da Vale é bem relevante, mas essa redução na posição da Vale acabou sendo benéfica para a Cosan, porque ela pegou esse valor que entrou e reduziu a sua dívida de 22 bi, quase 23, para 20,8 bi, tá? Reduzindo um pouco essa alavancagem que a empresa está hoje, tá, pessoal? Bom, pessoal, mas me conta aqui o que vocês acham da Cosan. Vale a pena investir na empresa hoje? Vocês enxergam perspectivas mais positivas para a empresa? Deixa aqui embaixo, pessoal. Comentem aqui, fiquem à vontade, beleza? Lembrando a todos que não é recomendação de compra ou de venda, tá, pessoal? Mas a única recomendação que eu deixo para vocês aqui é que vocês se inscrevam aqui no canal e deixem o like, tá? As duas coisas são importantíssimas para o meu crescimento e desenvolvimento por aqui, tá? Bom, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos e fui, pessoal.